Muitos estão reclamando de novo do final de Boku no Hero Academia, apesar de ter sido uma última temporada extremamente elogiada num geral. Eu tô aqui pra falar como você que está reclamando possivelmente apenas não entendeu o que a história queria falar desde o começo. Mas calma, não tô dizendo aqui que você não entende coisas complexas, porque Boku no Hero não é complexo. Não estou dizendo que você sequer não tem o direito de gostar ou não gostar de alguma coisa. A opinião é sua. Porém, a gente precisa entender aqui que essa história não te traiu. Ela também não traiu o protagonista. Na real, tudo que tá sendo contado numa questão de storytelling, de coerência interna, isso tá sendo bastante amarradinho. Deku não é o herói número 1, quer dizer então que a história começou nos enganando, mas vocês se apegaram numa frase e esqueceram todo o restante contexto completo dessa história? Bora falar sobre isso, inclusive como o próprio autor Horikoshi deu declarações sobre esse final e disse que ele era ainda pior, pelo menos na visão de muitos de vocês. Bora falar sobre o final do anime, toda essa emoção da finalização depois de quase uma década de My Hero Academia e como o final era diferente do que foi. E páginas extras que pra muitos corrigiram o final do mangá, elas ainda serão adaptadas e a gente vai comentar sobre isso também. Não esquece de se inscrever nesse canal pra mais vídeos como esse e deixar aqui embaixo a sua opinião, tá? Porque você tem toda a liberdade de discordar de mim e eu sei que vários de vocês já estão discordando e eu quero que vocês discordem aqui nos comentários. A gente só precisa aprender a diferenciar que ter opiniões diferentes não significa sermos rivais. Tá tudo bem, é só manter o respeito e a gente segue em frente. E vamos comentar então My Hero Academia, último episódio de sempre. Ou melhor, pelo menos no anime serializado, porque tem umas coisinhas a mais chegando por aí. Bem, My Hero Academia foi finalizado e pra quem já acompanhou o mangá ou pra quem via os burburinhos na internet, não é segredo que a finalização, a forma como eles deram o desfecho do protagonista irritou muito as pessoas na época. Não só isso, uma reclamação muito frequente que eu vi se repetindo com este episódio final na animação é que coisas ficaram abertas, pontas ficaram soltas, que os personagens não foram respeitados depois de uma jornada tão longa, com todos nós os acompanhando nos altos e baixos. E eu vou dizer pra vocês que o final de My Hero Academia realmente, como foi até agora no anime, ele é aberto. E ele é muito aberto por um propósito muito específico. Ele quer passar uma mensagem e essa mensagem tá evidente. Quando eu falo que as pessoas eventualmente não entenderam o que My Hero queria falar, de novo, não é porque a história é complexa. Muito pelo contrário, não é. Mas existem várias mensagens ali, na camada mais superficial, inclusive, que estão presentes desde o início e que foram mantidas até esse final. My Hero não é só ou sobretudo a história do Deku. Ela é a história de uma sociedade em que as pessoas criaram individualidades e aqueles que, aos poucos, cada vez mais raros, não tinham essas individualidades, foram colocados como abaixo dos demais. Que os heróis alcançaram um status superior e as suas habilidades serem colocadas como boas na frente de batalha te colocava como alguém mais valoroso que outro. E isso foi criando desigualdades na sociedade e eventualmente culminou até mesmo numa Liga dos Vilões, que tinham não apenas psicopatas, mas pessoas que se uniram por serem rejeitados, por serem párias da sociedade, que entre eles eram um o herói do outro, tal como Shigaraki foi o herói de muitos deles até o último instante e depois da sua morte também. One for All não era a individualidade suprema do cara que seria fortão, era muito mais que isso. One for All foi a resposta, o efeito colateral de All for One. Foi uma individualidade que ela surgiu, foi aprimorada e foi cada vez mais sendo upada, potencializada, da união de várias outras pessoas, inclusive sem individualidades, como foi o caso do próprio All Might e depois do Deku na linha final, e estes tinham, como sempre, desde sempre, o objetivo, o propósito de derrubarem All for One. E All for One tinha como objetivo supremo, como a gente vê no seu âmago até o seu fim, resgatar esse One for All, como se assim ele estivesse resgatando o seu irmão, aquele que de alguma forma ele sempre teve algum mínimo afeto ou um apego absurdo à sua primeira posse que ele não queria abrir mão de forma alguma. Essa é a história, este é o protagonismo dos poderes, não é sobre força, sobre quem é melhor que o outro numa balança, nunca foi isso. Tanto é que Deku, ele foi sendo considerado um grande herói, ele foi visto por All Might como um cara heróico antes dele ter qualquer individualidade. Ele foi escolhido sem qualquer poder. E ele foi se mostrando cada vez mais importante, não pela força que ele tinha,
embora, claro, ele tivesse habilidades sensacionais dentro de si e conseguisse utilizar muito do One for All até numa velocidade absurdamente rápida, muito acima do esperado, sacrificando muito do seu corpo. Olha o spoiler do cara que se sacrifica e abandona qualquer coisa nele se ele puder salvar outros. Então, Deku é um herói pelo que ele é dentro de si, pelo quanto ele tem esse impulso de salvar, do quanto ele se sacrifica, do quanto ele abre mão do seu status, até mesmo da sua força, até mesmo da sua individualidade, se isso for necessário para alcançar um bem maior. Não só isso, Deku ao longo da história, ele foi aquele que inspirou os outros. A gente viu isso, gente, no final da última batalha, em que cada um foi dizendo o quanto ele passava aquela sensação de gambatê, de boa sorte, de vai em frente, que todos os outros eram inspirados por ele, não porque ele era desde sempre o mais forte, mas porque ele dava aquela energia de que você pode mais, você deve continuar, da mesma forma que ele também continuava o tempo todo. Desprezar esse traço do Deku é desprezar a sua principal característica na história, oficialmente falando, gente. E aí, no fim, o Deku e todos os outros se formam e ele ficou com uma brasinha do One for All, porque, gente, sacrificar o One for All foi fundamental para ele fechar o ciclo, para ele derrotar Shigaraki e posteriormente acabar com qualquer resquício de All for One que estava habitando no corpo do Shigaraki também. Não dava para você continuar essa história com All for One nem com One for All. One for All e All for One eram um efeito do outro. Você continuar numa sociedade em que existe uma individualidade que precisa ser passada para frente, você gera mais cobiça, mais problema e aí sim uma incrível ponta solta que só se ele realmente quisesse continuar com vários spin-offs focados nisso que valeria a pena manter o All for All nisso tudo. Não faz sentido. Deku, ele vai perdendo a sua individualidade e é claro que ele sente saudade, ele fala sobre isso, lógico que deve existir alguma, não mágoa, mas tristeza em relação ao fato dele não conseguir durante anos ser um herói de novo. Só que 8 anos depois a gente pula pra frente e ele tá também muito satisfeito em ser um professor, porque ele também admirou ao longo da sua jornada vários outros professores. Aizawa, o próprio All Might, porque esses são menos admiráveis, menos heróicos na visão de vocês. All Might deixou de ser um cara valoroso e admirável no momento em que ele não tinha mais One for All. A história toda constrói para que ele não se sentisse uma porcaria depois de perder a individualidade. Então os fãs continuam o julgando? Não. Se não continuam, por que julgam o Deku? Porque o Deku é menor se ele foi, sim, o herói número 1 que sacrificou tudo e que foi fundamental para puxar outros que foram essenciais na batalha final também. Ele teve o seu ápice. Isso não significa que ele não tenha precisado sacrificar muito de si. E, de novo, foi o sacrifício que deu ainda mais degraus para ele ser uma figura sensacional. Só que numa sociedade midiática, mesmo que tudo tenha mudado, é claro que aparecer frequentemente faz com que você seja lembrado. Então, quem não está mais atuando é esquecido aos poucos. Então, as crianças, as novas gerações, aqueles que querem ser novos heróis, eles já não se inspiram necessariamente naqueles que 8 anos atrás salvaram todo mundo. Afinal de contas, não é mesmo? E ainda assim, Deku consegue inspirar outros a fazerem melhor do que ele. Sabe o que falam? Pelo menos é uma coisa que eu escutei muito na vida, que faz um bom professor, ser um bom professor, é aquele que consegue ter alunos melhores do que ele. E imagina um cara que valoriza uma sociedade heróica e valoriza os pequenos talentos e quer fazer do mundo um lugar melhor, sabendo que ele pode ativamente contribuir para que novas pessoas sejam valorizadas e sejam super-heróis e salvem o mundo. Ainda que o mundo estivesse, nesse ponto que a gente termina a história, muito mais calmo. Não tem tanta necessidade de heróis como no momento em que a Liga dos Vilões, All for One, estavam todos ativos. Ainda assim, existe um propósito para eles existirem. Palestras, cursos, coisas que valorizam e estudam a individualidade de cada um, que desenvolvem a melhor parte de cada um, pessoas que lutam pelos direitos humanos daqueles que não são completamente humanos, como a gente viu também, aqueles que lutam nas sombras, aqueles que fazem mais uma mídia, vende perfume, não importa, cada um encontrou o seu lugar. E eu acho que isso é a parte que talvez as pessoas sentiram muito em aberto, porque não só o Deku não teve uma conclusão, um fechamento satisfatório na cabeça de tantos, mas também todos os outros co-protagonistas, a galera da UA, teve um pequeníssimo momento de desfecho explicado, que não é um desfecho. E por que eu acho que isso é importante? Porque Boku no Hero não fecha como a sociedade ficou, porque nada daquilo é um ponto final, é uma vírgula. A sociedade se transformou um pouco depois dessa grande batalha. A mesma pessoa que lá atrás deixou o Shigaraki sozinho na rua, agora pega a mão de outro menino, impedindo talvez que ele virasse um grande vilão. O ciclo foi quebrado, pelo menos em partes, mas ainda há aqueles
aqueles que vão querer se rebelar, que vão querer lutar contra, que serão ruins, que o mundo ainda precisará de heróis. Mas as coisas vão mudando aos poucos e cada um vai se encaixando no panorama atual como pode. Por isso que eu acho que dizer como cada um deles está naquela hora é o suficiente. E aí, gente, o final era só isso. Desde o início, pra quem duvidou, Horikoshi não mudou qualquer coisa. Desde o início, ele pensava que o One for All seria eliminado. Justamente por isso que eu falei, gente, era meio que óbvio. All for One e One for All precisavam ou coexistir ou um destruir o outro, e para a narrativa positiva da coisa, faria mais sentido que no fim One for All vencesse e não existisse mais. Este problema acaba, porque é um grande ganho, mas também pode ser um grande problema dependendo de quem está com ele, dependendo de quem sabe da sua existência. Enfim, a mudança é que na história atual, como a gente vê no finzinho do último episódio que foi animado, o Deku, ele recebe um equipamento extremamente moderno e agora ele continua sendo professor porque ele quer e ele ainda atua meio período como herói. Então ele ainda faz as pessoas sorrindo, inspirando jovens que têm uma individualidade que os outros acham porcaria, dizendo que ele ainda pode ser herói, formando heróis na UA e ainda salvando aqui e ali como ele pode. Um equipamento que foi subsidiado pelos seus amigos de turma, inclusive principalmente Bakugou. Então eu gosto de como eles terminam, mas não dão um ponto final, porque aquilo não é um ponto final. Eles são jovens, a vida continua. E Deku continua sendo, inclusive, herói nessa modificação que trouxe o final que a gente viu até então. Mas ser professor, pra ele, também combina extremamente com a sua personalidade. Aquele que estudou individualidades loucamente, que tem um amor por esse universo e principalmente por inspirar e ajudar os outros. Quer vocação melhor que essa pra um professor? E, gente, ainda há páginas extras que trarão um pouquinho mais de todos esses personagens, inclusive na interação entre eles, e romance, pra quem quer um pouquinho mais de romance, também vai acontecer. Mas as páginas extras serão animadas num OVA, que vai ser lançado em algum momento ainda não anunciado, pra trazer aquele amor e calorzinho no peito dos fãs, que estão com saudade da história, mas isso vem depois. A gente vai precisar esperar pra assistir. Por enquanto, pra mim, esse final foi satisfatório, sim. Chorei muito com os últimos episódios, como eu não chorei no mangá, porque eu fico mais vinculada na questão audiovisual, tá? Isso faz diferença pra mim, quando eu tô absorvendo alguma história. E eu defendi a época e defendo mais ainda agora esse final de My Hero. E olha que no meio, como eu já disse várias vezes, tiveram vários pedaços aí em My Hero que eu fui desanimando. O final pra mim fechou como poderia, como deveria fechar. Mas se você discorda, comente aqui embaixo, diga a sua opinião livremente e a gente vai conversando enquanto isso. Enquanto isso, a gente também se vê em todos os próximos vídeos. Tchau!